Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. José Augusto, quem é o nosso convidado de hoje? Eu posso garantir para o nosso telespectador e para você, minha coordenadora, e para a nossa produção, que se chegar algum mandado de prisão para nós, ele vai ser difícil ser cumprido, sabe? Ah, é? Porque hoje nós estamos aqui com quem conhece desse métier todinho aí, né? Só para dizer, ele é presidente da OAB, direito empresarial é a área dele, já foi secretário-geral adjunto da OAB, já foi vice-presidente da OAB, já foi presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB, subseção Anápolis. Eu posso falar subseção, doutor? Subseção Anápolis. É um prazer tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. Honradamente, nós estamos recebendo o presidente da OAB, doutor Samuel Santos. Olá, muito obrigado pelo convite, José Augusto, Eliane. É um prazer novamente retornar a essa casa para nós, enquanto instituição, enquanto OAB. Quanto mais pudermos estar perto da população, perto da sociedade, mais nós conseguimos levar o nosso trabalho e atender a sociedade. Então, é sempre um prazer, sempre uma honra estar aqui conversando com vocês. Uma perguntinha nova, ninguém fez. Nova. Certo. A pergunta que não quer calar, doutor, vai demorar uns 500 anos para ela calar. Como é que esse negócio da maioridade penal não vai punir o jovem de 15? Os Estados Unidos punem até de 9 anos e aqui passa a mão na cabeça? Como é que é isso? Pois é, José Augusto está incomodado com essa questão da maioridade penal. Conversávamos em off. De fato, a legislação brasileira, ela precisa de um afinamento ou de um refinamento muito grande, né? Principalmente a legislação penal. Embora não seja criminalista, nós acompanhamos a evolução legislativa e acompanhamos o dia a dia do trabalho das autoridades judiciárias, da polícia, da advocacia, e nós observamos que, de fato, a lei penal brasileira precisa, sim, ser muito ajustada. E, às vezes, né, a OAB pode questionar, pode levar, pode fazer o seu trabalho enquanto defensores, enquanto acusadores também, mas o que, vamos dizer assim, o que é necessário mesmo seria uma atuação realmente efetiva dos nossos deputados, dos nossos senadores, para que nós consigamos trazer a legislação brasileira a uma realidade que combata realmente a criminalidade. Então, o senhor antecipava aqui sobre a maioridade penal, sobre adolescentes, crianças cometendo crimes, e infelizmente a legislação não consegue alcançar a punição para essas pessoas. Ficou a brincadeira de cachorro e gato, ou gato cachorro, me permite o telespectador? Prende, solta, solta, prende. Como é que é esse negócio, doutor? Na nossa legislação também, onde deveria sofrer mudanças, há uma premissa maior, né, na nossa Constituição Federal, que só pode ser preso aquele que respondeu um processo e foi acusado, né? Então, e há algumas prisões que são chamadas de prisões cautelares, né, em que a prisão em flagrante, como é muito conhecida, a prisão temporária. Então, essas prisões são para combater aquele ato de forma imediata ou para que o acusado, o réu, o preso, ele não atrapalhe, né, a condução da investigação criminal. Mas a regra é que só pode permanecer preso aquele que foi acusado, aquele que foi devidamente processado e acusado e considerado assim réu. Então, de fato, a legislação precisa, de um lado, nós temos a proteção aos direitos e garantias da pessoa, né, que ela tem que ser processada, tem que responder, tem o seu direito de responder a um processo penal e assim ser acusada. E nós temos, de outro lado, a população que precisa de proteção. Então, é um desafio muito grande. Aí estamos entrando num ano eleitoral, em que a população precisa entender qual é o papel do deputado estadual, qual é o papel do deputado federal, qual que é o papel do senador. São esses representantes que escrevem essas leis.
que estabelecem ou que limitam as questões criminais. Então, nós precisamos saber escolher os nossos representantes. Parece que o papel da grande maioria desses aí que você citou, eles não aceitam tinta, seria isso? Não. Eles não escrevem nada. Perdão, não entendi. Não. O José Augusto, como você perdoa que ele faz um pouquinho de brincadeira. Eu tentei falar o seguinte, doutor, me permite, desculpa, doutor telespectador. Parece que esse papel que o senhor falou desse pessoal aí, não escreve nada lá, não aceita tinta. É perfeito, as ditas. Não aceita tinta. Infelizmente, essa cultura brasileira que nós vemos que está melhorando a cada tempo que se passa, mas o país jovem, né, um país aí de pouco mais de 500 anos, a gente vê que em frente a outros grandes mundos a gente precisa evoluir muito, né, Zé Augusto? Precisa evoluir muito. José Augusto, você falou aí, você estava com essa curiosidade desde o início, né? Desde o início. E vai perdurar se eu viver 500 anos, vai 500 anos. Matou a curiosidade? Matei. Mas não resolveu, né, Zé Augusto? Não resolveu, né? Depois de uma explicação dessa aqui, brincadeira. Então tá ótimo. Doutor Samuel, a última vez que você esteve aqui na nossa programação do Visão Geral, você era candidato à presidência da OAB. Foi eleito com quantos mil votos? E também você falou dos objetivos do seu projeto, caso você fosse eleito. Já foram realizados alguns? Quais são eles? Já fiz 2 perguntas em uma só. Perfeitamente, agradeço muito, né? Como afirmou a Eliane, nós viemos aqui, apresentamos os nossos projetos, as propostas, e agora ela está aqui para saber se estamos cumprindo. Está cobrando, você viu como está cobrando. Não é bom a gente passar, e é assim que nós trabalhamos, né? De fato, e não só na eleição classista, mas na eleição partidária. Precisamos eleger e cobrar os nossos candidatos que foram eleitos, né? E sim, nós estamos aí encerrando, né? Indo para 6 meses de gestão. O mandato da OAB é um mandato de 3 anos, né? A presidência. Então, estamos aí nos 6 primeiros meses e ficamos muito felizes com os resultados desses 6 primeiros meses já. De fato, conseguimos implantar vários projetos no âmbito da subseção. Hoje, a Anápolis conta com cerca de 3.500 advogados, né? Então, hoje é a maior subseção do estado, né? Anápolis está só após Goiânia, capital, né? Então, hoje nós temos aí muitos colegas, né, que estão envolvidos aí no trabalho, né? E hoje, na nossa campanha, um dos principais fatores, ou talvez uma das principais bandeiras que nós erguimos, seria de buscar ainda mais a valorização e o respeito da advocacia. E esse é um trabalho que a OAB tem um real compromisso. Infelizmente, a gente observa que há uma redução nisso, mas há colegas ainda que enfrentam desrespeito, que enfrentam situações constrangedoras, que violam as prerrogativas da advocacia, e o nosso papel enquanto gestores, né, que estamos à frente da classe, é levar esse conhecimento, não apenas para o advogado, para ele conhecer quais são os seus direitos, quais são as suas prerrogativas, mas também para todos os órgãos públicos, a Polícia Judiciária, o Executivo, o Legislativo, a população entenda que o advogado ele tem prerrogativas e ele precisa ser respeitado. Então, o nosso trabalho tem caminhado nesse sentido e os projetos, né, caminham também nesse sentido de várias formas nós implantamos, nós buscamos ainda mais a valorização e respeito à OAB. Hoje nós contamos com 50 comissões. O que são as comissões da OAB? A gente vê a população envolvida a OAB envolvida em projetos que envolvem a população, e as comissões são como braços da diretoria, né? Então, comissões são representantes da OAB, da advocacia, em cada tema. Então, nós temos uma comissão de direito ambiental, uma comissão de direito tributário, uma comissão de direito de família, e assim sobre vários temas. E essas comissões têm uma diretoria também, e eles precisam, durante um ano, esse primeiro ano da gestão, realizar 3 tipos de projetos. E nós já estamos realizando, eu vou antecipar alguns para vocês.
Mas quais são as 3 frentes de trabalho nessa gestão? Primeira, a comissão tem que realizar um trabalho de um projeto jurídico, que é levar o conhecimento ao advogado, realizar palestras, realizar cursos, realizar seminários, realizar workshops, que é com conhecimento que a gente consegue o respeito, a valorização e atender o nosso cliente. Verdade, é com conhecimento que a gente atende ele, né? O terceiro são projetos de cunho social, que atendam a sociedade. Então, no âmbito da subseção de Anápolis, do município, o que a OAB pode fazer para contribuir com a sociedade? Cada comissão dessa tem realizado um projeto. Exemplo da Comissão de Direito Ambiental. Nós temos um problema sério com a questão hídrica de Anápolis. A nossa presidente, Sara Romero, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental, está diretamente ligada com a Secretaria de Meio Ambiente para poder combater, para poder auxiliar o município, a Câmara, nos projetos ligados à questão de água. Né? Questionar também os contratos, né, que foram assinados com a Saneago, enfim, atuar nessa frente. E o terceiro ramo de atuação é o projeto, é a área assistencial. A gente precisa, sim, ajudar as pessoas carentes. E não assistencialismo. E não assistencialismo, né? Ótimo. Então, tivemos uma reunião há 15 dias, mais ou menos, um projeto que já está em implantação, que é o apoio aos refugiados em Anápolis. Nós temos um grande problema em Anápolis, onde a gente para em semáforos, em esquinas, nós temos venezuelanos, colombianos, enfim, argentinos, pessoas que estão em países em conflitos e vêm buscar guarida na nossa cidade. E a gente tem um problema aí jurídico, que nós precisamos resolver a situação civil dessas pessoas, né? E nós temos um problema social. Muito então, grande. A Comissão de Direito Internacional da OAB Anápolis já iniciou um projeto de amparar essas pessoas, tanto na questão civil, de poder regularizar a situação deles no país, para que eles consigam trabalhar, eles consigam ter a sua carteira assinada, e também para dar assistência às famílias. Quantas crianças nós temos observado? Nossa, meu Deus. E nós estivemos visitando os alojamentos dessas pessoas. É uma situação muito triste. Há algumas ONGs em Anápolis que a gente está trabalhando em parceria para que a gente consiga também levar a assistência para essas pessoas. Então, a OAB tem focado nessas 3 frentes, com as suas comissões, e aí, a partir disso, a gente consegue ampliar muito o leque de trabalho. Esse é um dos nossos lemas de gestão. A gente precisa delegar, a gente precisa transferir, a gente precisa envolver as pessoas para que a gente consiga aumentar o leque de atuação. Inclusive, na sexta-feira, agora, parece que foi assim, vocês fizeram também um ato social lá na OAB, né? Que muitas pessoas daqui de Anápolis participou, foi uma festa junina. O nosso arraiado. Foi um sucesso, foi, né? Foi muito bom. Nós tivemos aí, inclusive, né, a entrada do arraiá era, né, um valor simbólico de remuneração, mais 1 quilo de alimento. Nós conseguimos arrecadar muitos alimentos aí. Inclusive, todos os projetos nossos da OAB Anápolis, palestras, eventos, a gente tem trabalhado com esse caráter assistencial. Foi dado aos presidentes da comissão essa missão. Vamos fazer o nosso papel também. Então, o arraiá que ficou, nós não realizávamos desde 2019, por causa da pandemia, né? A gente ficou aí 2 anos sem realizar. Agora, em 2022, foi um sucesso, pudemos ali receber a advocacia, receber a sociedade para um momento também de confraternização, né? E ajudar também através dos alimentos, né? Exatamente, isso mesmo. Interessante, eu vou pedir permissão a ele, Yolanda. Você pode botar que é um menino presidente equilibrado, racional, didático, né? E o nosso telespectador gosta disso. Deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Valeu ou não valeu? Teve competência, não teve competência? Eu não entendo. Como é que é esse negócio do Moro lá de Curitiba? Processou, não processou? Rasgou, pôs fogo, jogou fora?
Como é que é aquele negócio lá? O Zé Augusto gosta da polêmica, Gosto, né? eu gosto. Eu tenho uma opinião particular, é que não como instituição, porque, Zé Augusto, a gente tem que respeitar muito os lados. E, ao mesmo tempo em que na OAB há advogados que defendem a atuação do Moro e da Lava Jato, há aqueles também que têm a sua posição partidária, né, em favor do PT, enfim, por suas N razões, e aqui nós devemos respeitar, mas que entendem que houve legalidades. Eu vou dar uma visão ponderada sobre essa situação. Aliás, que é o perfil dele, né? Ponderado. Ao que parece, né, o que tudo indica, vamos dizer, pelo arcabouço de elementos que todos nós temos sobre essa operação, que houve práticas ilegais, isso houve. Eu vou falar, enfim, em questões de crime mesmo, né? Quem foi, quem cometeu, não vamos entrar, né, com nomes, mas que realmente durante esse governo, independente da questão política, houve práticas aí ilegais, né, envolvendo, né, o mensalão. Abusivas. Ilegais. Mas, por outro lado, as condutas na condução criminal também da operação são questionáveis, justamente pela abertura e talvez pela fragilidade da nossa legislação brasileira. As famosas brechas. Então, às vezes, o juiz Sérgio Moro quis praticar alguns atos, mas ele teve que forçar um pouquinho a barra para fazer a justiça, e isso, às vezes, esbarra na legalidade. Há uma frase do nosso célebre Sobral Pinto que ele fala, quando você se deparar entre o direito e a justiça, opte pela justiça, né? E o Moro, ao que tudo indica, optou pela justiça. Mas estamos no Brasil, né? E o Brasil não é para amadores. Então, estamos aí colhendo os frutos dessa opção que ele fez. Quer dizer que o Moro não estava redondamente errado, não? Justamente, ou não estava redondamente certo, né? Olha só, hein? Então, assim, eu falo... um conflito de vaidades ou um conflito jurídico ou técnico? Exatamente. A gente conversa muito com colegas criminalistas, né? E muitos são colegas que têm, né, até o mesmo posicionamento político, mas falam, infelizmente, aqui aconteceu uma arbitrariedade, né? Então, é uma situação muito delicada. Quer dizer, há quem diga, doutor, sim, que lá pela década de 60, aqui teve um camarada aqui, chamado De Gaulle, e falou que o Brasil não é um país sério, outros falam que ele não falou isso, como é que é? Quer dizer que está dentro desse... Assim, eu não vou desmentir ele 100%, mas acho que ele tem um pouquinho de razão, viu? Continuando, José Augusto. Deixa eu polemizar um pouquinho, só depois você vai... Pode. Doutor, eu quero que, já que o nosso telespectador ele é sábio, sim, o que não é sábio aqui sou eu. Então, por exemplo, qual a diferença de prisão flagrante e preventiva? A prisão flagrante é aquela que é imediatamente após o crime, né? Há uns entendimentos aí que até 24 horas após a prática do crime, ou imediatamente após o crime, é uma prisão em flagrante. Então, é uma prisão em perseguição, né? Então, as viaturas perseguindo lá o ladrão, né? E acontece aquela prisão, ou um homicídio em que já há um suspeito ali próximo, então essa prisão em flagrante, ela é logo após a prática do crime. A prisão temporária e a prisão preventiva são formas de prisões em que após esse tempo da prisão em flagrante, mas são prisões em que é trazido o acusado, mas o fundamento dela seria para que ele é uma pessoa que causa perigo à sociedade, ou ele vai atrapalhar as investigações, tem que ter maus antecedentes para que ele possa continuar preso. Caso contrário, ele tem o direito de responder o processo em liberdade. Então, são prisões que seriam para auxiliar na investigação no inquérito policial. Eu confesso para o senhor que eu não quero estar em nenhuma delas.
enquanto você está fora de casa, eu volto para Anápolis de novo. Que legal, tá vendo? Eu sou barrista, viu? A OAB, como você falou, que tem várias comissões que está fazendo, né? E sobre o esporte? Vamos falar um pouquinho sobre o esporte? Me pega lá, jornal, peraí. Eu ia deixar aqui que é uma reportagem do jornal Pera, minha chefa. Oi. É uma reportagem... Tá aqui, ó, José. Pera, é uma reportagem do... Meu Deus do céu, do Jornal Visão. É isso que eu quero mostrar, do Jornal Visão. Entendi. E aí a OAB, o presidente? Sim. A OAB cobrou pênalti aqui com relação à Liga? Cobrou pênalti e saiu. Fez o gol. Então, um abraço. Saiu pro abraço. Eu sou um apaixonado pelo esporte. Essa reportagem saiu agora, nesse mês, né, José Augusto? Inclusive, de cada nós, o José Augusto também falando sobre o meio ambiente. Ó. Não, isso aí E nós agradecemos muito a imprensa aí, o Jornal Visão, o Canal 14, por nos auxiliar a divulgar as boas informações também, né? A Liga que tem quase 80 anos parece que está na UTI. Estava na UTI, Meu né? Deus do Mas céu. a OAB chegou com um soro aí diferenciado para a gente poder dar uma erguida na Liga. Gostei desse soro. Então, o que aconteceu? Nós criamos essa gestão, a Comissão de Direito Desportivo. Nós já tínhamos uma comissão de esportes, mas a comissão de esportes ela tinha um condão de promover a prática esportiva no âmbito da subseção de Anápolis. Nós temos o CEL da OAB, creio que vocês conhecem, um clube da OAB Anápolis, lá no bairro de Lourdes, onde os advogados e suas famílias, a sociedade pode ir lá praticar esportes e tudo mais. Logo mais eu falo de um projeto de esporte que começou, inclusive, essa semana. Mas na Comissão do Direito Desportivo, ela vem falar sobre o direito na área do desporto, né? E nós observamos, através desta comissão, que a Liga estava, de fato, numa situação de UTI, né? Já há muitos anos em que não se realiza um torneio em Anápolis do futebol amador, algumas situações do futebol vaziano, né, que acontece ainda em alguns bairros. Inclusive, eu conversava essa semana com alguns membros da Secretaria de Esportes, né, do município, a gente trocando ideias sobre como conduzir melhor esse processo, enfim. Então, o que a comissão, qual foi o trabalho da comissão? Nós fomos em Goiânia, chamamos a Federação Goiana de Esporte para nos auxiliar e nós resgatamos aí eleições para a Liga. A Liga está com o seu estatuto vencido há muito tempo e não tinha eleições. Então, ela estava sem uma presidência. E a OAB, então, auxiliou a Liga, né? Nós estamos aqui para dar o suporte. Nós não trouxemos para nós a responsabilidade de assumir. Pelo contrário, estamos auxiliando a Liga no seu papel com as informações de direito, auxiliando a reformular o estatuto e auxiliamos a eles em um processo eleitoral. Então, foram realizadas as eleições no sábado retrasado e foi eleito já um presidente para a Liga, em que vai iniciar os trabalhos, retomar os trabalhos da Liga. Anápolis voltará a ter o campeonato amador, que foi um dos maiores, inclusive, do país. O doutor está dando uma ótima notícia. Agora, a gente ouve nos corredores e a Rádio Peão também fala. Sim. Não sei se a OAB entrou nesse mérito. Fala-se de alguns desvios ali financeiros. A OAB aprovou ou não é problema da OAB, é problema de polícia? Infelizmente, Augusto, tudo que envolve pessoas no Brasil e no mundo está sujeito a falhas, né? Então, a gente não precisa ir longe. Quantos escândalos aí ouvimos da CBF, né? Dos campeonatos estaduais. Tem cidadão que não pode ir na Badiana, ele vai preso. Onde tem dinheiro, né? Tem aí as pessoas envolvidas nisso. A OAB pega esse processo da Liga a partir de agora. Então, o que ficou para trás, se houver interesse da Liga e das autoridades em auxiliarmos no processo investigativo, estaremos ali para auxiliar. Mas nós queremos somar com o futuro da Liga.
Mas se houve ou não, Zé Augusto, eu infelizmente não posso afirmar, mas a gente estará atento para que, a partir de agora, a OAB, inclusive eu cobrei isso da nossa comissão, falei, a OAB está colocando o nome dela nesse projeto. Eu não quero nada que esteja desvirtuando aí da ética, da moral, do profissionalismo, para que a OAB não tenha o seu nome também vinculado a isso. Então foi uma exigência minha, confio muito no presidente da comissão, Dr. Gustavo Brandino, ele atua na área do desporto, tem experiência, é jovem advogado também, mas confio muito em sua ética profissional. Então a gente está aqui também para ajudar nesse sentido. Não questionando a integridade do Dr. Gustavo, dos integrantes, sim. Qual o sabor de pizza que o senhor gosta? Pois é, mestre, a gente come de todas. Zé Augusto. Finalizando, sim. A gente vai, você falando em política, nós aqui em off, você comentou sobre um comitê eleitoral. Qual o objetivo desse comitê eleitoral junto à OAB? Isso é bom. Perfeitamente. Nós tivemos aí a OAB seccional, né? A OAB, ela em sua organização, possuímos aí no Brasil o Conselho Federal da OAB, que ela tem uma atuação no âmbito nacional, e em cada estado tem uma seccional. E as seccionais são subdivididas em subseções, como o senhor falou muito corretamente no início, a subseção de Anápolis. Então, a OAB seccional de Goiás desenvolveu agora, nesse começo de ano, visando as eleições, um movimento que chama Movimento Eleições de Fato. E esse movimento, ele tem um condão de instaurar comitês em regiões no estado, em subseções, comitês de combate à desinformação e à corrupção nas eleições, né? Então, na quarta-feira retrasada, foi instalado em Anápolis o comitê de Anápolis, que vai pegar toda a região circunvizinha. E qual que é o objetivo desse comitê? Além de levar a informação à população acerca de violações legislativas no processo eleitoral, fake news, quebras de prazo, por exemplo. Nós estamos em fase de pré-campanha, né? E na fase de pré-campanha, os candidatos não podem fazer campanha. E a campanha eleitoral, ela tem regras. Então, aquele que faz uma campanha fora do período eleitoral, ele está violando as regras eleitorais. Mas a população precisa saber disso. Então, o comitê tem essa função de levar a informação, né, à população e também de combater a corrupção. Em Anápolis, então, teremos aqui um local em que nós receberemos as denúncias da população acerca de fake news, acerca de violações ao processo legislativo, e em um convênio com o TRE, nós levaremos essas denúncias ao TRE para que tome aí as suas providências, as suas medidas. Então, entendemos que foi uma iniciativa muito louvável da OAB Goiás, e nós agradecemos aí em terem escolhido Anápolis para ser base desse movimento, para ser um dos comitês, e somos aí parceiros do Canal 14, do Jornal Visão, da imprensa, para que recebamos qualquer tipo de denúncia e levemos isso à frente para investigações. Nós estamos mal amparados? Claro que não. Mais alguma coisa, José? Não, eu acho que só agradecer, né? Uma aula que nós viemos aqui hoje, né? Muito, muito boa mesmo. Em nome do nosso diretor-geral, Fernando Dutra, agradeço você aqui pela sua presença. Quero deixar também as portas do Canal 14 para você. A hora que precisar de fazer alguma divulgação, estamos aqui à sua disposição e da OAB também. Tá ok? Muito obrigada mesmo pela sua presença. Eu que agradeço o convite, permaneço à disposição. Nossa intenção, enquanto OAB, nessa gestão, é caminhar junto com as autoridades, com as empresas, com as entidades que fazem história na nossa cidade. Então, a gente quer ser um parceiro do Canal 14, quer ser um parceiro do Jornal Visão, quer ser um parceiro de todas essas entidades que querem somar para o desenvolvimento da nossa cidade. Que muito nos honra, né? Muito. A honra é toda nossa e fico à disposição. Muito obrigado pelo convite. Valeu, até a próxima.